Vamos lá, vamos falar um pouquinho do capeta, então, do comunismo latino-americano. Eleições na Venezuela. Itamaraty impõe sigilo de 5 anos em documentos enviados ao TSE. O que eles têm a esconder, não é mesmo? E o mais bizarro de tudo isso é ver que ainda tem um bando de tucano, de jornalista, fingindo que o Lula realmente está peitando o Maduro, em vez de ajudá-lo a ganhar tempo e participar de um teatro ridículo, né? Não há evidências de que Maduro venceu a eleição, afirma importante autoridade eleitoral na Venezuela. Não, na verdade, há fartas evidências de que o Maduro perdeu as eleições e levou no grito, assim como aconteceu em certo país latino-americano, também dominado por comunistas, que debocham de quem acusa os comunistas. Ditadura de Maduro apela ao uso da força e prisões arbitrárias para se manter no poder. Mais de 1.500 pessoas foram presas. Eu vi em algum país também esse número de prisões assim em massa, né? Ativistas de direitos humanos e por aí vai. Detalhe. Deixa eu só resgatar aqui umas imagens, porque não coube tudo de uma vez. Tem um limite. Ele literalmente, hoje, vestiu o boné do MST para agradecer. E todo mundo sabe que o MST, obviamente, é uma extensão do PT no campo. É um grupo umbilicalmente ligado ao PT. Então, esse teatrinho do Lula, repito, é ridículo. E quem que eles estão apoiando? Um psicopata que prendeu 120 crianças em onda de repressão na Venezuela. 120 crianças. Ninguém viu o ministro de Direitos Humanos do Brasil, Silvio Almeida, se manifestando. Por quê? Porque Silvio Almeida é um marxista, defensor de Maduro. Então, os direitos humanos que ele defende são só os direitos dos manos, aqueles que têm diálogos cabulosos com o PT e assaltam, participam de tráfico de drogas ou matam. Agora, crianças que são presas por simplesmente se manifestar contra uma ditadura cruel como a de Maduro, isso aí ele sumiu. No Globo, a postura é essa, desse bobalhão aí, desse Valdo Cruz, né? O Brasil perdeu o timing, acabou, diz Valdo Cruz, sobre a situação da Venezuela. O governo brasileiro e da Colômbia voltaram a pedir atas eleitorais. Agora vai. Agora o Lula vai subir o tom contra o Maduro. E a gente ri, né? Ao contrário dos bobalhões da Globo News, o Guzzo faz análise de verdade e diz: Lula quer muito declarar amor à ditadura venezuelana. Se ele ainda não o fez de forma direta, é porque ele está jogando um jogo duplo. É porque ele está tentando ficar relativamente bem ainda com a turma do Ocidente, com os globalistas tucanos. Mesmo ele sendo alguém do Foro de São Paulo, pró-Cuba, Irã, Coreia do Norte, que voltou a ter embaixada no Brasil. O Brasil entrou de cabeça no eixo do mal. Aceitem essa realidade que dói menos e cobrem dos tucanos que fizeram L. Perguntem ao Armínio Fraga quando encontrar ele num restaurante ali no Leblon, né, no Sushi Leblon. Perguntem ao João Amoedo quando cruzar com ele ali pela Vieira Solto ou Angra dos Reis. Cobrem deles. Vocês estão satisfeitos de ter feito L? É isso que vocês queriam? Jogar o Brasil no eixo do mal, seus vagabundos? Podem cobrar. Podem dizer que eu estou cobrando. Depois da sua encenação, vai baixar o facho e enterrar mais ainda o Brasil na aliança com as tiranias, conclui Guzzo, e óbvio que ele sabe do que está falando. Cuba, Rússia, Irã, China, Coreia do Norte, as piores ditaduras do mundo reconheceram de imediato Maduro e o Brasil está apenas encenando, dando tempo para o Maduro, participando de um teatro. Aí vai lá o Randolph, assim como a Tabata Amaral, né, condenar o regime do Maduro. Está marcado pela infâmia, o desrespeito ao povo, não há dúvidas de que estamos perante uma ditadura. Ué, avisa pro chefe. O cara é o líder máximo do teu partido, Randolph. Você foi saltitando
em direção ao Lula, defende o Lula no Brasil com unhas e dentes, e está fingindo que está incomodado com a ditadura do Maduro, mas o Lula apoia, e o Maduro não virou ditador agora. Ele já é há anos. Nessa época aqui, ele era ditador, viu? Ele não era motorista de ônibus. Ele já era ditador. E quem é esse aqui ao lado dele? Se não o senador saltitante de voz fina. Bom, por falar em Lula e comunista, ladrão comunista, o deputado Nicolas está de parabéns. Nicolas rejeita a proposta de acordo em denúncia por injúria contra Lula. E é absurdo processar, ainda mais um parlamentar que tem imunidade, mas qualquer um que seja, por crime de injúria, por chamar ladrão de ladrão. Ora, eu chamo o Lula de ladrão e estou respaldado em 9 juízes e desembargadores, no Barroso, no Geraldo Alckmin, na Simone Tebet, no Gilmar Mendes e no Alexandre de Moraes. Todos eles falaram que o PT cometeu crime de corrupção e o Lula é o grande líder petista. Então, parabéns ao Nicolas por não se dobrar diante desse sistema podre e carcomido. Nós vamos continuar chamando ladrão de ladrão sempre. E preguiçoso de preguiçoso, né? Tinha que ser petista, né? Zé de Abreu diz que largou novelas por ter ficado preguiçoso. Isso explica muito, né? O que é o esquerdismo, se não um atalho de preguiçosos antiéticos para se dar bem na vida? Enquanto isso, está lá o Lula querendo resgatar o Brasil. Qual? Aquele do mensalão, aquele do petrolão. Privatização da Eletrobras foi crime de lesa pátria. É assim que todo petista vê uma privatização. Porque é menos uma vaca leiteira. É menos um instrumento para eles usarem os seus recursos para se perpetuarem no poder, para dividir o butim entre seus comparsas. Lula critica a quantidade de acionistas da Vale e compara a empresa com um cachorro com muito dono. Cada um tem 2%, né? Tem que ter um dono só, ele. O Estado que se confunde com o próprio governo, que por sua vez se confunde com o Lula quando ele está no governo. É a visão típica de um sheik árabe, de um líder caudilesco da América Latina, de um típico marxista. É ou não é? Então, o novo CEO foi escolhido depois de uma reunião de 10 horas, é alguém com um bom currículo, é alguém com boa interlocução, ou seja, pragmático, né? Mas o Lula não está satisfeito porque ele queria o Manteiga. E ele não conseguiu emplacar o Guido Manteiga na Vale. Ele quer de volta a Telebrás. Vamos fazer com que essa empresa seja brasileira. A Telebrás, em 2024, ele está dizendo isso, gente. Em 2024, que a Telebrás seja o orgulho do Brasil. Todo brasileiro que tem um smartphone na mão tem que ser grato à privatização da Telebrás lá atrás, no governo tucano ainda. Mas o Lula, em 2024, está falando de resgatar a Telebrás como orgulho do brasileiro. É muita vanguarda do atraso, mas tem método. O que eles querem é todas as empresas estatais, porque aí todo mundo responde ao Estado. Ele pode indicar o Guido Manteiga, a Dilma, o Aloysio Mercadante para os cargos-chave, o Pockmann, o Galípolo, e está tudo em casa, e o Brasil pode virar a Venezuela mais rápido. Enquanto isso, demagogia a todo vapor, populismo acelerando, o governo Lula quer quadruplicar auxílio gás no ano eleitoral. Coincidência. Durante participação, o diretor Rivaldo Moreira Neto disse que a retroatividade do projeto do governo envolvendo o setor de gás natural foi uma certa surpresa. E eu me pergunto, quem é que ainda fica surpreso de ver petista agindo como petista? É impressionante a ingenuidade dos tucanos, dos agentes de mercado. O Lula vai lá e faz aquilo que a vida inteira defendeu e a turma fala, não é possível, não é possível. Não era uma brincadeirinha? Ele vai mesmo exigir que o Banco Central marrete juros na marra? Não é possível.
Aí ele vai fazer isso e vai haver surpresa no mercado. Mudanças no mercado de gás trazem riscos para os investimentos, avaliam analistas. Tem gente que paga por análise assim, mas você pode simplesmente ligar na minha live e desde o primeiro dia de desgoverno eu estou falando tudo isso que vai acontecer. Pacote do gás tenta resolver preço alto do produto com medidas de intervenção que há 40 séculos dão errado. Só isso. Tem um livro, 40 séculos, 4.000 anos de experiência de controle de salários e preços, mas o PT precisa de mais um ano para testar e, quem sabe, 4.001 anos ele entenda, né? E como o populismo está a todo vapor, PT mira evangélicos, sela aliança e escolhe até pastores como vice. E a gente tem que lembrar que tem muito pastor picareta por aí, que vai fazer universidade, faculdade de psicologia, aprender métodos de manipulação psicológica e explorar desesperados nas igrejas evangélicas que não são sérias. Tem muitas sérias e tem muitas que são pura picaretagem. Com essas, o PT tem acordo possível. Tudo vai degringolar. Não é preciso ter bola de cristal, ser profeta para antecipar isso. Eu estou falando desde o primeiro dia e estou recomendando que você mande dinheiro para os Estados Unidos. Faça remessa de câmbio usando a consultoria Fair USA do Adilson Góes, 30 anos de experiência no mercado de câmbio. Vai lá na bossconsta.com, na ala de serviços, manda uma mensagem que a equipe do Góes vai te responder. Não é só o PT que está se aproximando dos evangélicos. O seu fantoche, o Boulos, que é o petista nessa disputa eleitoral em São Paulo, também. Manuela Dávila e Haddad também fizeram. Na época das eleições, não é Jesus Cristo que consegue operar esse tipo de milagre com o esquerdista, mas a eleição mesmo, ela faz milagre. Então, em ato com evangélicos, Boulos canta louvor, segura na mão de Deus e chama Pablo Marçal de falso profeta junto com Ricardo Nunes. Porque o profeta cristão mesmo é o comunista invasor de propriedade. Então, sim, temos essa imagem. Fechando o olho, com aquela cara típica dos picaretas, forçando uma enorme barra e pastor Boulos convertido até o dia da eleição. Depois, ele volta a ser o comunista ateu, que todo comunista é, demonizando os pilares cristãos, querendo legalização de drogas, que ele já é contra, e demonizando a polícia fascista, que, vejam só, ele está querendo até arma. Ele está querendo até arma com a Guarda Municipal agora. Época eleitoral opera milagres. Milagres. Só que de vez em quando tem uma recaída. De vez em quando, como diria Sêneca, quem anda com uma máscara por tempo demais acaba dando aquela escorregada e revelando a sua verdadeira faceta, né? Então, Boulos apaga vídeo com hino nacional em linguagem neutra. Leia-se em ataque à linguagem correta, à língua portuguesa. Todes é nome de chocolate, leite achocolatado. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Desfiles deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Mas se ergues da justiça, clava forte, verás que filho teu não foge à luta. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Desfiles deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Olha, eu não sei o que foi pior ali, né? A letra ou a desafinada, né? A forma ou o conteúdo? Que lixo. É a cara da esquerda, né? Filhas. Filhas é a vovozinha de vocês. A vovozinha que botou no mundo pais, filhos, que se tornaram pais e mães, né, de comunistas. Como o doutor Boulos, né, médico, respeitado, ex-vizinho do Lacombe, né? Fica irritado nos grupos lá quando atacam o filho boboca que ele botou no mundo, né? Que quando era mais jovenzinho ficava brincando com as coisas dele lá, como todo mimado, né? O Atari, sei lá o quê. E hoje brinca de revolução, né? Nosso Sanculote Tupiniquim. Quem fez essa acusação foi Reinaldo Azevedo. Se não gostou, Boulos reclama com ele. Foi Reinaldo Azevedo que disse que você continua brincando como filhinho da elite mimada com seus brinquedinhos, apenas mudou de brinquedinho. E tá lá, outro mimadinho que te apoia, né? Boulos, aqui não, Felipe Neto apoiando um comunista invasor de propriedade. Aquele que começou a fazer sucesso no meio da política, não dinheiro e fama e fortuna, ele fez falando de game, pintando o cabelo de colorido, imitando foca e ensinando como driblar controle parental para garotada. Mas no meio da política ele fez sucesso gravando aqueles vídeos com aquele óculos Ray-Ban dele, irritadíssimo com esquerdistas. Ele dizia, se você ainda acredita no Lula, você é um jumento ou canalha. Só pode ser uma coisa ou outra. E hoje a gente sabe que existe a possibilidade da mistura também, que é o caso dele mesmo. É canalha, com certeza, e é muito jumentinho. Então, meus amigos, a turminha está saindo da toca para defender um invasor de propriedade, que simula que virou pastor quase, evangélico, né, na época da eleição, porque é um dissimulado, um hipócrita, como todo esquerdista radical. Enquanto isso, a turma do Bolsonaro, em vez de massacrar esse comunista que é a verdadeira ameaça, gastou lá muito cartucho e muita munição e muita energia para detonar o Marçal. Agora estão dizendo que recuaram um pouco porque viram que foi um tiro no pé, que pegou mal dentro da direita. Eu espero que tenham visto. Eu já fiz várias vezes a análise aqui, vou repetir. Eu tenho ressalvas com o Marçal. Eu não sei o que seria um eventual governo dele à frente da Prefeitura de São Paulo. Eu não sei exatamente quem ele é, se ele é um charlatão ou se não é, mas eu não tenho dúvidas de que qualquer um contra o Boulos. Inclusive o Nunes, que é uma porcaria também. E tem lá, na Secretaria de Educação, a turma do Todes. A turma do Todes, que cantaria esse hino, cometeria esse crime, que é crime isso, né? Ao lado do Boulos. Então, meus amigos, tá difícil a vida do paulistano. Tem a Marina Helena, mas ela não decola, ela é muito pouco conhecida. Então nós temos que ser realistas. E aí vai lá, a família Bolsonaro concentrar toda a munição no Marçal, é difícil entender. A verdade, e até o Salles fez essa análise no Braddock ontem, a verdade é que o Marçal foi inteligente, oportunista, farejou o vácuo deixado pelo erro de Bolsonaro ao não cacifar o Salles como candidato. A direita ficou órfã. O Nunes não representa ninguém à direita, mesmo com o Melo acoplado, que é um cara sério. E o Marçal está surfando essa onda, ponto. Cantando não o hino do Todes, mas a música para os nossos ouvidos. Família, valores, show comunista, carteira de trabalho vai exorcizar o comuna, gestão. E mal ou bem ele é um cara bem sucedido, como coach, whatever, né? Mas é legítimo ter ressalvas, é do jogo desconfiar, mas os Bolsonaro erraram feio ao demonizá-lo e parecia coisa de ego, de vaidade, de disputa territorial dentro da direita. Aí não.
O Marçal está certo, a direita não tem dono, a direita não é gado. São indivíduos que pensam por conta própria e que não vão obedecer ao Bolsonaro só porque ele escolheu alguém, pela lógica eleitoral que for, pelo acordo que for, pela pressão do Valdemar que for. Cada um vai escolher por conta própria. E o que o Marçal vem fazendo? Dando uma de Bolsonaro. Detonando a velha imprensa, humilhando eles no próprio quintal deles. Aí vai lá a turminha do MBL elogiar o Carlos e puxar o Carlos para a turma da Tabata, para-choque de comunista. Não dá. Pelo menos o Carlos elogiou e dando a entender que votaria na Marina Helena, não na Tabata, né? Porque, meu Deus do céu, Tabata ninguém merece. Aí a turminha fala assim, não, MBL, o Marçal é MBL. Não, o MBL tá com a Tabata. Olha o Dirceuzinho do MBL aqui. E eu sei que se eu não falo dele, ninguém lembra que eles existem, né? Mas tudo bem, é só para constar, A Tabata acertou mais um belo vídeo contra o coach. Bom, diz aquele que achou que o Janones era uma grande promessa na política. O Janones. Interessante que é ela fazer isso e não um invasor que finge ser um bolo. Tabata pode crescer tanto para o centro quanto para a esquerda, entre jovens e mulheres. Curioso para ver se dá certo sua estratégia. SIC. Tá lá, a turminha do MBL tá abanando a rabiola, né? O movimento Bumbum Livre já tá abanando a rabiola para a afilhada do Lema. Aliás, essa turma adora seguir o rastro do dinheiro. Dória, titio Dória, dá um dinheirinho aí, titio Dória. E eu sei que o titio Dória já deu, porque o Renan me confessou, né? Então, o Marçal está explorando muito bem esse cenário. E aí vai na Globo News e detona a turma da Globo News e acende vela para Bolsonaro. Tem que ter 1000 Bolsonaros, ele tem que ser elegível uma vez mais, 2026 é ele. Tá jogando o jogo direitinho, o cara é esperto, pô. Não dá para negar. E a melhor parte nem foi essa, né? Ele, espertamente, não entrando em conflito direto com o Jair Bolsonaro, né? Em que pese o Jair tá gravando vídeo pro Nunes, que é muito ruim, vamos combinar, né? Ele mandou muito bem. E o desespero da Daniela Lima. Não pode falar mal do Lula, porra, não na nossa emissora. Ai. Olha o efeito, gente. Olha o efeito. Hélio Beltrão postou entrevistas com candidatos à Prefeitura de São Paulo na CNN Brasil. Boulos, 138 mil visualizações. Nunes, 59 mil. Datena, 64 mil. Tabata, 68 mil. Marçal, 1.700.000. Continua falando em censurar o cara. Vai dar certo sim, né? Vai dar certo sim. É o que resta, né? Para instrumento do sistema. Kassab e Valdemar Costa Neto, enquanto isso, disputando a hegemonia eleitoral em São Paulo, para pegar o espólio do PSDB que mandava na cidade, no estado, né, há 30 anos, e morreu como partido, por excesso de isentismo, né, e esquemas. Então, meus amigos, ninguém merece isso. É óbvio que há uma pegada populista que o próprio Bolsonaro usou no passado. Eu contra o sistema. E aí não explica como é que vai peitar o sistema sem contemporizar, sem fazer concessões, como é que tem governabilidade, como é que faz com a Assembleia, como com os vereadores, com os deputados. Não precisa explicar. Eu contra o sistema. E isso seduz. Explica o fenômeno nacional populismo. Trump, o Brexit. Depois a gente vê no que vai dar. É óbvio que tem essa pegada populista, não vamos negar isso não. Tem, o Bolsonaro também. Só que quando o Bolsonaro vai ficando sistema demais, quando ele está lá com o Tarcísio acoplado com o Kassab, quando o cara que faz a campanha do Nunes é o Rodrigo Garcia, a coisa fica esquisita. Então, meus amigos, Valdemar está mandando muito. E o Valdemar, todo mundo sabe que não é antissistema nem representa a direita. Então, de novo, foi um erro estratégico Bolsonaro não bancar a candidatura do Salles. Foi um erro estratégico ele apoiar o Nunes, por acordo que seja com
o Valdemar e o PL. Foi um erro ele gravar vídeo pro Nunes. E foi um erro ele detonar o Marçal. Ele que não se metesse, então, na disputa eleitoral de São Paulo, mas isso ficou muito ruim para ele. É inegável. É inegável. E o sistema está unido, não é para colocar o Marçal como o cavalo de Troia. Quem está falando isso é bobagem. O sistema está nervoso com o Marçal. O sistema está tentando levar no grito, né? É ou não é? Candidatura de Marçal está sob ameaça com 3 ações na justiça. Está lá o especialista jurídico do UOL, Walter Maierovitch, torcendo quase, né? Torcendo. Carmen Lúcia destrava ação que pode derrubar a candidatura de Pablo Marçal. Censura. E aí vem a turma defender que não foi censura. Claro que foi. O André Marsiglia explica. Se proibir jornalista de publicar no jornal que ele trabalha, não é censura, porque ele pode ir para outro jornal? Ah, mas se mandar fechar o jornal, ele pode abrir outro jornal? Então é óbvio que pegar uma rede dele com milhões e milhões de seguidores e censurar não é um crime adequado ao abuso de poder econômico que seja na campanha. Só ele sofre esse tipo de coisa. É perseguição do sistema. Então ele está sendo percebido, com toda a razão, como o candidato antissistema. Ele está sendo percebido como o Bolsonaro de ontem. E existiu um vácuo deixado pelo próprio bolsonarismo em São Paulo. Por uma análise que eu vejo amigos meus liberais, limpinhos, pragmáticos, repetindo, o Salles não tinha chance em São Paulo. O Lula ganhou na capital. E o Dória não ganhou na capital? O Dória não foi eleito no primeiro turno? Com o Bolsodória que ele inventou? Que história é essa que a capital não vota na direita? O Tarcísio não ganhou? Para o governo estadual? Então que papo é esse, gente? Foi um erro, então tentando justificar o erro. Foi um erro a postura. O sistema, os tucanos estão em polvorosa. Dora Kramer foi-se no escuro, se falou, opa, vai detonar o Boulos. São Paulo merece mais do que escolhas pautadas na subversão da regra de civilidade. Opa, vai falar mal do Boulos. Não. Está falando mal do Marçal, com quem ela a quem ela compara com um cacareco. Voto de protesto, cacareco. Acho que o cara é um pouco mais do que isso, né? Multimilionário, domina as redes sociais, fazendo todos os outros juntos comer poeira. Acho que ele é um pouco mais do que o macaco cacareco lá, o rinoceronte, sei lá, que bicho que era. Então, meus amigos, o sistema está em polvorosa. Não acho que o Marçal represente o sistema. Olha lá o Xandinho, o jornalista mais Xandinho que existe. Não vota em São Paulo. Dito isso, é surreal que um coach condenado por crime contra o sistema bancário esteja à frente nas pesquisas de uma candidata formada em ciência política, em astrofísica, na Universidade de Harvard, uma pessoa maravilhosa, a Chatábata. O sistema quer uma Tabata da vida, não um Marçal imprevisível. Pelo menos o nosso pseudo-liberal da Folha, Joel Fonseca, diz: Pablo Marçal tem que ser derrotado nas urnas, não na justiça. Ele quer a derrota do Marçal, ele acha que é uma tremenda ameaça à democracia, ao populismo que ele representa, não o Boulos. Esse é o mesmo que uma vez, num evento do Liberty Fund, disse para mim lá atrás: João Willis ou Bolsonaro? Aí eu olhei para ele na hora do almoço, eu falei: você está falando sério? Ele eu prefiro o João Willis. Eu falei: hã? Sério? Ele falou: e você se diz liberal? Todo mundo na mesa ficou espantado, mas ele acha que ele é liberal. Ele gosta mais do João Willis. Ele prefere o Boulos ao Marçal, não tenho dúvidas. É um pseudo-liberal. Como o Armínio Fraga, o João Amoedo, esse pessoal todo. Vocês acham que eles preferem quem? O Marçal ou o Boulos? Pois é. Então, pensa. O economista isentão é o primo, na verdade. É o Alexandre Schwartzman. Esse é o da Folha. O racionalista iluminado. Dilemas de juiz. Pablo Marçal oferece
cardápio de irregularidades, mas o que fazer? Né? De novo, estão todos eles apavorados. Ninguém ficou apavorado com o Boulos. O mérito do Marçal foi entrar avacalhando um circo. Como é que vocês estão levando a sério um comunista disputando esse troço? A imprensa toda normalizando Boulos. O Nunes normalizaria o Boulos e participaria de um debate muito a sério com ele, porque é a velha estratégia das tesouras, tucanos e petistas. E nós de direita vamos cair nisso mais uma vez?